Muito bem, amigos, vamos ao estudo desse número 7, a parte de terça-feira, falando sobre ajudar os pequeninos. A parte de terça-feira fala sobre o jovem rico e como essa lição, essa história nos ensina que o apego aos bens materiais pode comprometer até mesmo a nossa salvação pessoal. Dentre todas as histórias, podemos dizer que quando uma pessoa está disposta a seguir a Jesus, ele supera qualquer obstáculo. Isso foi mostrado em muitas histórias da Bíblia, porque quando a pessoa está disposta a seguir a Jesus, ele passa por cima de qualquer obstáculo e esse obstáculo está impedindo dela alcançar o alvo, que é a salvação, o prêmio da soberana vocação, ele vai em frente. Por isso, se nós olharmos para Mateus, podemos ver que ele abandonou tudo, inclusive aquilo que lhe trazia renda, que era a cobrança de impostos. Podemos olhar para o centurião romano, chegando perto de Jesus e pedindo para que Jesus curasse o servo dele, indiferente aos comentários do que estavam ao seu redor. Ele disse: dá uma ordem, Jesus, e meu servo será curado. Jesus disse: eu não achei uma fé como essa em Israel. Nunca encontrei uma fé como essa. Nicodemos, líder do Sinédrio, um homem importante, procurou Jesus à noite, porque queria conhecer como podia assim alcançar o céu. Jesus deu as instruções, devia nascer de novo. E ele entendeu essa instrução, se tornou um discípulo, primeiro um discípulo secreto, depois revelado um discípulo de Jesus que ajudou a causa do Mestre. Podemos ver Zaqueu, que ele não resistiu, ele entregou assim tudo que ele possuía, devolvendo aquilo que ele havia assim adquirido de forma ilícita, aquilo que ele havia prejudicado as pessoas, ele devolveu tudo. Se tornou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver também Saulo de Tarso, que se entregou sem lutar, reconhecendo a superioridade do chamado daquele que estava conversando com eles. Quando Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo se rendeu e doou toda a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Por que então o jovem rico ele foi assim tão relutante em seguir Jesus, se ele veio tão cheio de entusiasmo, se ajoelhou aos pés de Jesus, perguntou qual seria a forma de conseguir chegar ao céu? Jesus disse qual seria a norma e ele disse: eu tenho feito isso. Jesus olhou para o coração daquele moço e disse: uma coisa lhe falta. E ele levantou-se sobressaltado: uma coisa me falta? Que coisa, Senhor? Jesus disse: você é dono de muitos bens. Você precisa se desapegar dos seus bens. Vende e ele dá aos pobres, você terá um tesouro no céu. Pergunta número 3. Por que as palavras de Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo o que tens e dê aos pobres, então vem e siga-me? Por que essas palavras assustaram tanto o jovem rico? O texto de Mateus 19, versos 16 a 22, diz o seguinte: e eis que, se aproximando dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Não existe bom senão um, que é o Senhor Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe Jesus, disse a Jesus: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me em seguida. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Porque Jesus disse para o jovem: vai, vende tudo que você tem, depois vem e segue-me. Daí aos pobres, vem e segue-me. Por que o moço reagiu de forma tão negativa? A resposta: essas palavras de Jesus assustaram o jovem rico, porque ele era muito apegado a tudo que havia conquistado, e fazer o que Cristo estava solicitando era impossível para ele. Por isso, retirou-se triste, sem seguir a Jesus e sem a esperança da vida eterna. Os discípulos até disseram para Jesus: é difícil um rico entrar no céu. Jesus disse: não é difícil. Basta apenas ele se desapegar daquilo que ele colocou o seu coração. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Jesus sempre vai olhar dentro do nosso coração
para ver onde está o nosso apego. Jesus pediu ao jovem rico para atender aos pobres com seus bens e ele não aceitou essa proposta. Em Israel, ser rico era símbolo da bênção divina. Por isso o moço era considerado rico, mas quando a pessoa era rica e se apegava aos bens, isso se tornava uma maldição para a pessoa, porque a pessoa se esquecia de tudo, e até mesmo do seu próximo, daqueles que necessitavam. A fortuna do jovem rico era o seu ídolo maior. E caso ele atendesse Jesus Cristo, ou a proposta do Senhor Jesus Cristo, ele não ia projetar mais bênção ao ministério de Jesus, mas iria projetar bênção para a vida do jovem rico, porque ele iria atender centenas de pobres que louvariam a Deus pela providência em atendê-los. Assim como aconteceu na igreja primitiva, que as pessoas vendiam seus bens, traziam aos pés dos apóstolos e tudo lhes era comum e a comunidade cresceu em amor fraternal. O jovem rico não tinha amor fraternal, não tinha amor ao próximo. Jesus Cristo disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. O jovem rico pensava que amava a Deus, mas amava mais a sua riqueza. E, consequentemente, ele não amava o seu próximo. É importante, então, que nós façamos uma escolha para aquilo que é real, aquilo que vale a pena. Muitas vezes nos apegamos àquilo que não vale a pena e perdemos o principal. É contada uma lenda que uma mulher estava com seu filhinho andando no meio de uma floresta, quando de repente ela ouviu uma voz, e a voz dizia: última oportunidade. Ela olhou e eis ali um anjo do lado de uma pedra enorme. E o anjo disse: é uma oportunidade única. Aqui nesta pedra eu vou abrir uma porta. Existem muitos tesouros. Você tem 8 minutos para entrar nessa caverna, pegar tudo o que você quiser, mas não te esqueça do principal. A moça então olhou para o anjo, olhou para a caverna que se abria e com a criança no colo, ela entrou dentro da caverna e ficou impressionada com a quantidade de tesouros. Da sua saia, ela fez uma espécie de um avental e começou a colocar tudo que era joia ou as joias que ela achava que poderia deixá-la bem, deixá-la rica para sempre. Colocou sua criança no chão para ter mais facilidade e agilidade. O tempo se esgotava. O anjo disse: 8 minutos, apenas 8 minutos. Mas não se esqueça, tão logo você saia, a porta se fechará para sempre. Mas não te esqueças do principal. Ela ficou olhando de um lado para o outro. O que será o principal? Será aquela coroa? Correu lá, pegou uma coroa cravejada de pedras preciosas. Pegou um colar, pegou mais alguns braceletes de ouro, pegou peças em ouro e o anjo disse: não te esqueças do principal. E ela, na ânsia de enriquecer, foi pegando coisas e fez então um grande lençol, na sua saia, um grande avental, e rapidamente o anjo disse: o tempo está esgotando, a porta vai se fechar. Ela correu para fora com tudo aquilo no avental da sua roupa, e quando saiu para fora, a porta se fechou. E ela então se lembrou de uma coisa: meu filho. Ela esqueceu o filho lá dentro da caverna e a porta na rocha estava selada para sempre. Ela teve um momento apenas de regozijo pela felicidade de estar tão rica, mas teve uma vida inteira de desespero por ter perdido o seu filho. É uma história ilustrativa, mas que mostra como devemos colocar o nosso coração naquilo que é verdadeiro, naquilo que vale a pena. O jovem rico tinha o seu coração nas suas posses assim pessoais, naquilo que era material. Por isso estava tão apegado. Por isso Jesus disse: uma coisa te falta, só uma coisa. Se você superar isso, você garante a sua vida eterna. A riqueza do jovem rico durou apenas até o cerco de Jerusalém, quando tudo foi então considerado como lixo, como esterco. Nada valia mais a pena, a menos que o jovem tenha assim se convertido no Pentecostes e tenha utilizado a sua riqueza para ajudar a igreja primitiva. Se ele não fez isso, tudo se perdeu no cerco de Jerusalém. Ellen White, no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 151, ela escreveu o seguinte: Jesus exigiu do jovem rico apenas que ele fosse onde ele mostrasse o caminho para o céu. Jesus mostrou esse caminho, mas ele achou muito espinhosa a estrada e desistiu do caminho para o céu. Tudo porque ele amava as suas riquezas. Aquele que ama as suas riquezas
nunca será um bom dizimista, nunca será um bom ofertante, porque ele vai sempre dar apenas daquilo que ele acha que é a sobra de tudo que ele tem. Não vai dar espontaneamente, não vai ajudar os pobres, não vai ajudar os pequeninos. E Jesus disse, quem não ajudar os pequeninos não vai ser aprovado na segunda vinda. Deus nos abençoe. Possamos colocar nosso foco naquilo que vale a pena, no principal. Obrigado, Senhor, porque nos ajudas a entender que temos que desapegar daquilo que é material para olharmos para aquilo que é espiritual. O jovem rico fez uma escolha terrível e perdeu a salvação. Ajuda-nos a encontrar a salvação em Ti, Senhor Jesus, e nas boas virtudes que o Senhor quer colocar em nossa vida. Agradecemos em Teu nome. Amém. Beijo no coração. Uma excelente terça-feira para você. Deus te abençoe. Amém.